Olá pessoal, eu sou Rodrigo Leite, doutor em Ciência e Tecnologia. Atualmente sou chefe do Departamento de Controle de Qualidade da Fundação Ezequiel Dias e vou apresentar para vocês o tema Acreditação de Provedores de Ensaio de Proficiência, desvendando a ISO IEC 17043. Bom, durante a nossa apresentação, nós vamos fazer algumas perguntas, para a gente dar. O que é ensaio de proficiência? Eu sei que muitos de vocês já sabem o que é, mas nunca é demais a gente recobrar, um pouco da teoria. Para que servem os ensaios de proficiência? Quais os tipos de ensaios de proficiência? Outra coisa também, se a gente quer ser um provedor acreditado, nós precisamos conhecer o nosso cliente. Então, nós vamos no nosso tópico aqui, conhecendo a necessidade do cliente. Vamos também ter uma visão geral do mercado. E no final, nós vamos fazer um pequeno passeio, que eu estou chamando de desvendando a ISO IEC 17043. Bom, então o que são os ensaios de proficiência? Os ensaios de proficiência, eles são estudos interlaboratoriais utilizados como ferramentas de avaliação externa e demonstração da confiabilidade dos resultados analíticos de laboratórios. Bom, nós temos sempre no ensaio de proficiência duas figuras principais. Nós temos o papel do provedor e nós temos o papel do laboratório participante. Bom, quem é o provedor? O que é o provedor de ensaio de proficiência? É a organização que se responsabiliza por todas as tarefas no desenvolvimento e na operação de um programa de ensaio de proficiência. E quem é o participante? O participante é o laboratório, organização ou indivíduo que recebem itens de ensaio de proficiência e submete os resultados para análise crítica pelo provedor de ensaio de proficiência. É bom a gente destacar, porque nas normas de qualidade a gente sempre fala sobre o cliente. O cliente é diferente do participante? Em alguns casos, sim. Em outros, o participante é o próprio cliente. Vamos citar um exemplo. Às vezes o meu cliente é uma grande organização. Suponho que meu cliente seja a Petrobras. Mas o participante não é a Petrobras. É o laboratório, por exemplo, o laboratório de prospecção da Petrobras. O cliente Petrobras pode ter vários laboratórios participantes. Então, a figura nossa aqui, então, vamos deixar claro. No ensaio de proficiência nós temos o provedor como peça-chave e os laboratórios participantes. Por se tratar de um ensaio interlaboratorial, eu não posso ter apenas um participante. Eu tenho que ter vários participantes, alguns participantes que fazem parte desse programa de ensaio de proficiência. Bom, e para que servem os ensaios de proficiência? Você vai ver que hoje o mercado está demandando muito os ensaios de proficiência. Então, para que eles servem? Primeira coisa é comparar o desempenho analítico do laboratório com ele mesmo e com seus pares. E os ensaios de proficiência servem para identificar falhas e possibilitar a tomada de ações corretivas e ou preventivas. Bom, vou dar aqui um exemplo prático para vocês de uso e aplicação para um laboratório do ensaio de proficiência. Há bastante tempo atrás, na organização que eu trabalho, nós tínhamos nós temos ainda esse laboratório, e esse laboratório faz uma certa análise. E nós vimos, pelo resultado do ensaio de proficiência, que aquele laboratório teve um resultado discordante naquela análise. Aí fizemos toda a investigação de causa daquele resultado e até aquele momento não tivemos nenhuma conclusão. Bom, aí fomos rastrear os controles internos da qualidade e vimos que a série de análise do controle interno estava perfeitamente dentro do esperado. Mas o ensaio de proficiência deu como resultado indesejável. E aí o que nós fizemos? Falei assim, poxa, por que o controle interno está dando um resultado aceitável e o externo está dando um resultado não aceitável? Fomos rastrear todos os nossos registros
E quando nós rastreamos os nossos registros, nós percebemos que o analista havia usado uma pipeta que estava com a calibração vencida. E o que nós fizemos a partir desse resultado? Pegamos o material que foi nos enviado para análise durante o ensaio de proficiência, reanalisamos com uma pipeta com a calibração vigente e percebemos que aquele resultado deu dentro da faixa. Ou seja, o ensaio de proficiência foi uma ferramenta importantíssima para que a gente tomasse decisões. E qual que foi a decisão ali? Nós descobrimos que estava sendo usada uma pipeta com a calibração vencida. Ou seja, o controle interno não nos deu esse resultado por quê? O erro sistemático daquele instrumento estava sendo reproduzido em todas as análises. A partir de então, nós o quê? Segregamos aquele instrumento, mandamos para a calibração, orientamos os nossos técnicos. Muita atenção no prazo de validade das calibrações dos nossos instrumentos. Ou seja, o ensaio de proficiência permitiu que a gente identificasse a causa raiz daquela não conformidade. Bom, e quais são os ensaios de proficiência que hoje nós temos no mercado e quais são os tipos, reconhecidos pela norma, que a norma nos apresenta? Bom, se você olhar lá na ISO IEC 17043, no anexo A, tem lá os tipos de programa de ensaio de proficiência que a norma reconhece. Nós temos o primeiro, no módulo 1, nós temos os ensaios de proficiência que nós chamamos de sequencial. Nós temos os ensaios simultâneos, nós temos os ensaios interpretativos, os ensaios de avaliação de amostra e o ensaio de amostra dividida. Bom, como que a gente agora, se você quer ser um provedor acreditado, primeira coisa que você tem que saber, qual que é o ensaio de proficiência que eu vou ofertar e qual o tipo de ensaio de proficiência que eu vou ofertar. Pode ser que o meu ensaio de proficiência seja ao mesmo tempo de mais de um tipo. Bom, agora, qual que é a necessidade do meu cliente? O que os clientes precisam no ensaio de proficiência? Bom, se a gente for olhar, vamos pegar na ótica de um laboratório acreditado ISO 17025. Se ele é um laboratório acreditado ou busca uma acreditação como ensaio, como laboratório de ensaio na ISO 17025, ele tem que atender o requisito 5.9, que fala sobre a garantia dos resultados dos seus ensaios. Então, o laboratório, que é cliente, ele precisa o quê? Garantir os resultados dos seus ensaios. Bom, outro ponto. O laboratório acreditado ou que busca ser acreditado, ele deve participar de ensaios de proficiência segundo normas estabelecidas pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Ou seja, o Inmetro não vai acreditar um laboratório que não participa de atividade de ensaio de proficiência. Quando você vai lá na página do Inmetro, tem uma norma interna do Inmetro que o código dela é NIT-DICLA 026. Ela é uma norma dos requisitos para a participação de laboratórios em ensaio de proficiência. Então, o laboratório acreditado, se você for lá olhar sobre a garantia do resultado que a 17025 cobra dele, além disso, para ele buscar acreditação no Inmetro, ele tem que seguir as regras do Inmetro, que estão lá na norma NIT-DICLA 026. O que ela diz? Lá no seu item 10, que é a seleção de atividades de ensaio de proficiência pelo laboratório. No 10.1 fala assim, para atender os requisitos de participação em atividades de ensaio de proficiência, o laboratório deve utilizar atividades de ensaio de proficiência organizadas por qualquer um dos seguintes provedores. Na letra A vai dizer assim, provedor de ensaio de proficiência acreditados pela SEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, para os programas de ensaio de proficiência do escopo acreditado. Ou seja, a primeira coisa que eles colocam aqui, participar de um ensaio de proficiência acreditado. O provedor tem que ser acreditado. Se o seu cliente não encontrar um ensaio ofertado por um provedor acreditado naquele escopo
que ele trabalha, aí a norma dá outras alternativas. Mas a primeira é o quê? Provedor acreditado. Ou seja, você ser um provedor acreditado amplia muito a sua oferta de mercado. Bom, outra coisa também sobre o requisito do cliente é sobre a seleção e o uso de insight proficiência. Isso está lá no anexo C da 17043, que é a título informativo, mas também orienta os laboratórios participantes como que ele seleciona e como ele usa o insight proficiência. Lá no C.2, seleção de programa de insight proficiência, nós vamos lá, C.2.1. Os laboratórios ou outros tipos de participantes necessitam selecionar programas de insight proficiência que sejam apropriados para o seu escopo de ensaios ou de calibração. Convém que os programas de insight proficiência selecionados cumpram os requisitos desta norma internacional, que é a 17043. C.2.2 diz o seguinte: ao selecionar um programa de insight proficiência, convém que os seguintes fatores sejam considerados. Letra A. Convém que os ensaios, medições ou calibrações envolvidas se equiparem com os tipos de ensaio, medições ou calibrações realizadas pelo participante. Ou seja, o material que vai ser fornecido ou o item de ensaio, vamos dizer, usando a linguagem da norma, tem que ser bem próximo do ensaio que o laboratório realiza. Ele pode fazer um ensaio bastante análogo no caso de não existir. Vamos supor que ele faz uma análise de sujidades em grãos de arroz, por exemplo. Então, eu tenho que ofertar para o meu cliente um material que seja o quê? Sujidade em grãos de arroz. Bom, se não é possível, não existe esse ensaio, ele pode fazer uma análise também em grãos de feijão, mas o ideal é que a matriz ali analisada esteja bem próximo daquilo que ele vai realizar na rotina. B. A disponibilidade às partes interessadas de detalhes sobre o modelo de programa, procedimentos para estabelecimento de valores designados, instruções para os participantes, tratamento estatístico de dados e o resumo do relatório final. Então, assim, quanto mais detalhes o cliente tem, mais segurança ele tem para realizar um ensaio. Então, essa é uma necessidade do cliente, ou seja, ele tem que estar bem informado de todo o processo do ensaio de proficiência, desde a confecção do item de ensaio até ele receber o relatório. A frequência em que o programa de ensaio de proficiência é operado, ou seja, essa é uma necessidade do cliente, ele tem que saber, é um programa que tem 3 ofertas anuais, uma oferta anual, ou esse programa vai ser bianual? Como que é esse programa? Aí ele tem que escolher um programa que atenda o escopo e a necessidade dele. Então você que vai ofertar, que busca ser um provedor acreditado, tem que conhecer. D. A adequação das logísticas organizacionais para o programa de ensaio de proficiência. Por exemplo, tempo, localização, considerações sobre a estabilidade das amostras, programas de distribuição relevantes ao grupo de participantes proposto para o programa de ensaio de proficiência. No E, diz o seguinte: a adequação dos critérios de aceitação, ou seja, para julgar o desempenho bem-sucedido no ensaio de proficiência. Ou seja, qual que é o critério para eu aceitar um resultado? Isso tem que estar bem claro para o meu cliente. Os custos, isso é importantíssimo. O cliente, claro, por uma questão de custo, ele tem que o quê? Escolher o melhor ensaio de proficiência a um custo cada vez mais baixo. Então, o ensaio de proficiência tem que adequar essas duas variáveis. Ser de boa qualidade e ter um custo baixo. G. A política do provedor de ensaio de proficiência para a manutenção da confidencialidade dos participantes. Olha, qual que é o interesse de um ensaio de proficiência? O interesse do ensaio de proficiência é o quê? É para que o laboratório possa comparar os seus resultados, seu desempenho histórico com as análises que ele faz, ou seja, é para ele internamente, mas também para ele comparar o desempenho dele com os pares deles, com os laboratórios concorrentes. Como é que está o nível
o nível de desempenho dos outros laboratórios está acima do meu, então eu preciso melhorar para alcançar o nível da concorrência. Está igual, ou seja, eu estou no nível da concorrência. Ou então meu nível está melhor que o da concorrência, ou seja, poxa, eu estou bem, eu preciso continuar melhorando para ficar cada vez melhor. O prazo para relato dos resultados para análise de dados de desempenho. Ou seja, ele precisa saber qual prazo que ele precisa para te relatar os resultados para que você possa fazer a análise de dados de desempenho dele. As características que agregam confiança na adequação de itens de ensaio de proficiência. Por exemplo, a homogeneidade do material, a estabilidade e, quando apropriado, rastreabilidade metrológica a padrões nacionais e internacionais. Eu quero chamar a atenção porque existem ensaios de proficiência, materiais, que não é possível determinar rastreabilidade metrológica a padrões internacionais. Com isso, o que o provedor deve fazer? Ele deve deixar claro que não é possível essa rastreabilidade em função da natureza do material. Vou citar um exemplo para vocês. Um ensaio na área de sorologia, ensaio biomédico na área de sorologia. Você vai fazer ali a quantificação de anticorpos, não é? Como que você faz isso? Você faz por medida o quê? De absorbância, ou seja, unidades de absorbância. Isso não é uma unidade rastreável do sistema internacional. Então você tem que declarar sua conformidade com esta norma internacional, ou seja, a conformidade com a norma ISO 17043. Bom, vamos ver um pouco uma visão geral do mercado. Então aqui, ó, desde 2011, a SEGECRE oferece acreditação de provedores de acordo com os critérios da ISO 17043. Se você for entrar agora na página, vamos entrar nessa página aqui, lá do Inmetro, sobre credenciamento, e lá nós vamos ver lá sobre acreditação dos provedores. Você vai ver que de 2011 até aqui, você tem apenas 15 provedores acreditados no Brasil. Ou seja, é um mercado que carece cada vez mais de provedores acreditados. Ou seja, investir no treinamento da sua equipe na 17043 e buscar acreditação amplia os seus horizontes. Bom, então vamos agora desvendar a norma. Bom, assim como a 17025, para você, eu acredito que já conhece a 17025, a ISO 17043 está dividida em duas partes, com uma diferença. A parte 4 na 17025 são os requisitos da direção. E a parte 5 são os requisitos técnicos. Na 17043 é o inverso. A parte 4 são os requisitos técnicos e a parte 5 são os requisitos da direção. Bom, por que a norma está descrita dessa maneira? Porque a ênfase dela é nos requisitos técnicos, certo? Então, nesse passeio que nós vamos fazer agora pela 17043, nós vamos dar ênfase à parte 4, que são os requisitos técnicos. Nós vamos falar em outra ocasião sobre os requisitos da direção, mas você, lendo a norma, vai ver que os requisitos da direção não são muito diferentes dos da 17025. Bom, vamos lá. Eu queria, antes da gente começar a desvendar um pouco da norma, é que você tivesse um pouco de atenção para 3 verbos sempre no presente. Isso não vale só para 17043, também vale para 17025 ou outras normas da qualidade também. Vamos lá, os 3 verbos. Primeiro verbo é deve. Está aqui marcado em vermelho para lembrar o sinal de trânsito, né? Que a gente tem que, opa, vermelho, para aqui. Deve significa o quê, gente? É obrigatório fazer. Eu devo fazer. Eu não posso buscar subterfúgios para não fazer. A norma está falando que eu devo fazer, eu tenho que fazer. A não ser que aquele requisito não seja aplicável e eu demonstre que não é aplicável. O outro verbo é o pode. Marquei aqui em amarelo. O pode significa o quê? É uma permissão para eu realizar uma atividade. A norma permite que se faça isso. E agora aqui, em verde, nós temos o convém. O que é o convém? Convém é como um conselho. Olha, você pode fazer isso, mas convém que você faça dessa forma.
convém que você utilize, convém que você use água da torneira, por exemplo. Então, convém é um conceito, tá claro? Então, ó, pode, ó, deve, pode e convém. Bom, no requisito 4, requisitos técnicos, vamos começar aqui. 4.1 vai tratar das generalidades. Nós não vamos ver item por item da parte 4, não, mas nós vamos pegar aqui cada tópico importante. Geralmente o 4.1 ele dá um desvendamento para a gente de como que é o restante do conteúdo daquela sessão que a gente está trabalhando. Então, a 4.1 é generalidade. O que chama atenção ali para a gente é o seguinte: os provedores de insight de proficiência ou seus subcontratados devem também ter competência na medição das propriedades a serem determinadas. Ou seja, se você ou o seu subcontratado ofertam um insight de proficiência, vocês devem o quê? Ter competência na medição das propriedades a ser determinadas. Aí você me pergunta, mas como que eu vou demonstrar que eu tenho competência? Uma das maneiras de você demonstrar, enquanto provedor ou laboratório que você subcontratou para fazer essa parte, tem a competência também participar de ensaios de proficiência e demonstrar que você tem resultados adequados para aquela medição. Bom, o 4.2 é o requisito que fala sobre o pessoal. E o que no 4.2.1 nós temos lá para falar como abertura para os requisitos pessoal? O provedor de insight de proficiência deve ter pessoal gerencial e técnico com autoridade e recursos necessários e competência técnica requerida para desempenhar suas atribuições. Ou seja, você tem pessoal gerencial e técnico, tem que ter o quê? Autoridade, recursos e competência técnica para desempenhar suas atribuições. Então, o provedor tem que garantir isso para o seu pessoal. Bom, no 4.3, sobre os equipamentos, acomodações e ambiente, o 4.3.1 vai chamar nossa atenção para quê? O provedor de insight de proficiência deve assegurar que existam acomodações apropriadas para a operação do programa de insight de proficiência. Aí você vai dizer para mim, olha, eu sou provedor de insight de proficiência, mas o laboratório que faz a produção do material de referência, eu subcontrato. Então, seu subcontratado deve garantir o cumprimento do requisito 4.3.1. Aí diz aqui, isso inclui instalações e equipamentos destinados à fabricação, manuseio, calibração, ensaio, armazenamento e expedição para o processamento de dados, comunicação e para a recuperação de materiais e registro. A comunicação com o participante, quero chamar a atenção para isso, é um requisito técnico. Bom, no 4.4 nós vamos falar sobre o modelo de programas de ensaio de proficiência. Bom, no 4.4.1 vai falar sobre o planejamento. Requisito 4.4.1.1 diz o seguinte para a gente: o provedor de ensaio de proficiência deve identificar e planejar os processos que afetem diretamente a qualidade do programa de ensaio de proficiência e deve assegurar que eles sejam realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos. Mas eu quero chamar a atenção para você aqui sobre essa questão do planejamento. O 4.4.1.2 diz o seguinte: o provedor de insight de proficiência não pode subcontratar o planejamento do programa de insight de proficiência. Ou seja, o provedor tem que se responsabilizar e realizar toda a fase do planejamento. Não pode subcontratar. Bom, 4.4.2 vai falar sobre a preparação dos itens de insight de proficiência. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, eu posso subcontratar a preparação dos itens de insight de proficiência? Posso subcontratar, desde que o meu subcontratado realize segundo essa norma e segundo o meu planejamento, ou seja, o planejamento do meu laboratório, do meu provedor. Bom, 4.4.2.1 diz o seguinte: o provedor de insight de proficiência deve estabelecer
e implementar procedimentos que assegurem que os itens de ensaio de proficiência estejam preparados de acordo com o plano descrito em 4.4.1, ou seja, lá no descrito no requisito de planejamento. Ou seja, ele vai ter que fazer segundo o planejamento. O 4.4.3 agora vai falar sobre homogeneidade e estabilidade. 4.4.3.1 diz o seguinte: critérios para homogeneidade e estabilidade adequados devem ser estabelecidos e baseados no efeito que a não homogeneidade e a instabilidade terão na avaliação do desempenho dos participantes. Ou seja, eu tenho que garantir que o material, isso quando aplicável, seja homogêneo e tenha uma estabilidade mínima para que o meu participante possa realizar as análises. Bom, imagine o seguinte: eu produzo uma série de itens e ensaios a partir de uma matriz, né? Mas eu não garanto a homogeneidade, ou seja, cada laboratório vai receber um item diferente, embora você ache que os itens são iguais para efeito de comparação, eles não são iguais. Por quê? Você não garantiu a homogeneidade. Agora, existem materiais para ensaio de proficiência que você não garante a homogeneidade deles. Se você não garante, você tem que informar o seu participante. Vou citar um exemplo para vocês, um material para análise de fezes, para simular um exame de fezes. Ou seja, você recebe um analito que simula, né, um material para análise de fezes, para fazer identificação de ovos e larvas, né, de vermes, vamos dizer assim, né, de eumintos ou de neumatermídeos, de outros vermes, também de cistos também, né, de protozoários. Ou seja, muitas vezes na produção daquele material você não consegue garantir a homogeneidade. Então você manda o material para o participante, mas declara assim, ó, não foi possível determinar a homogeneidade em função da natureza do material. Bom, e quanto agora, no 4.4 da norma, vai falar sobre o modelo estatístico. O modelo estatístico é extremamente importante. Você vai ter que ter um modelo estatístico tanto na preparação do seu material, na análise da homogeneidade, da estabilidade e também na análise dos resultados do seu participante. E o modelo estatístico, ele tem que ser o quê? Suficiente para o quê? Para dar resultados fidedignos para aquele ensaio. Bom, o 4.4.4.1 diz aqui: os modelos estatísticos devem ser desenvolvidos para atender aos objetivos do programa, baseados na natureza dos dados, seja quantitativos ou qualitativos, incluindo os ordinais e nominais, pressupostos estatísticos, a natureza dos erros e o número esperado de resultados. Bom, 4.4.5 vai falar sobre o valor designado. Bom, o que é o valor designado, gente? É o valor que aquele item de ensaio tem. Vou citar aqui para vocês um exemplo. Imagina que seja uma amostra para análise de HIV, um ensaio de sorologia para HIV. Bom, o que você espera que tenha de resultado naquela amostra? Bom, ela pode ser reagente para HIV, não reagente ou inconclusivo, certo? Então, isso é o valor designado para esse tipo de material. É o resultado que eu espero encontrar ali. Ou seja, o provedor tem que determinar o valor designado. Então, o que diz no 4.451? O provedor de ensaio de proficiência deve documentar o procedimento para determinar os valores designados para os mensurandos ou características em um programa de ensaio de proficiência específico. Um item de ensaio pode ter, dependendo do ensaio, mais de um valor designado. Suponha que seja análise fisicoquímica de água. Então, eu posso ter vários valores designados para vários mensurandos que eu tenho ali naquele material. Este procedimento, para determinar o valor designado, deve considerar a rastreabilidade metrológica e a incerteza de medição requerida para demonstrar que o programa de ensaio de proficiência
é adequado ao seu propósito. Aí a gente volta. Se a natureza do material, do ensaio, não permite a rastreabilidade metrológica, eu tenho que declarar isso e informar ao meu cliente. Escolha do método ou procedimento. Está lá no 4.5. 4.5.1. Normalmente espera-se que os participantes utilizem métodos de ensaio, calibração ou procedimento de medição de sua escolha, que deve ser consistente com seus procedimentos de rotina. Então, a norma está falando que espera-se que você mande o material e o participante analise segundo os seus métodos de rotina. Agora, existem outros ensaios que não é possível você fazer isso, deixar para que o seu cliente escolha, o laboratório participante escolha. Então, o que você faz? Você informa para qual método ele vai analisar, certo? Isso tem que ser feito, inclusive, antes de fazer o contrato com o cliente. Por quê? Ele tem que saber se o método que você vai recomendar, ele realiza no laboratório dele, ele seja capaz de realizar. Mas, normalmente, espera-se que os ensaios de proficiência também sejam projetados para que o cliente escolha os seus métodos de rotina. O provedor de ensaio de proficiência pode instruir os participantes a usar um método específico, de acordo com o modelo do programa de ensaio de proficiência. Então, você escolhe qual ensaio você vai ofertar. Bom, 4.6, operação dos programas de ensaio de proficiência. O 4.6.1 são as instruções aos participantes. 4.6.1.1, o provedor de ensaio de proficiência deve notificar os participantes com antecedência suficiente ao envio dos itens de ensaio de proficiência, a menos que o modelo do programa de ensaio de proficiência torne esta ação inapropriada. Ou seja, você tem que informar, olha, no dia tal, nós vamos enviar os itens de ensaio para análise, ou seja, o seu laboratório participante vai esperar a análise, vai receber no laboratório e vai dar encaminhamento nela. Então é sempre bom. Olha, mesmo que a norma fala assim, a menos que o modelo do programa de ensaio de proficiência torne essa ação inapropriada. Mas em geral, o provedor deve se esmerar para que ele possa tornar todas as suas ações de comunicação bem claras, bem previsíveis para o seu cliente. O 4.6.1.2 diz assim, o provedor de ensaio de proficiência deve fornecer instruções documentadas e detalhadas a todos os participantes, ou seja, você deve dar todas as informações e todas as instruções para que o seu cliente e laboratório participante possa executar o ensaio. O 4.6.2 é manuseio e armazenamento de itens de ensaio de proficiência. 4.6.2.1 fala o seguinte, o provedor de ensaio de proficiência deve assegurar que os itens de ensaio de proficiência estejam apropriadamente identificados e segregados e que não sejam contaminados ou degradados desde a preparação até a distribuição aos participantes. Ou seja, no seu laboratório ou no local de armazenagem ou o seu subcontratado, ele deve garantir isso aqui. Ele tem que assegurar que os itens de ensaio estejam apropriadamente identificados, porque o seu cliente vai receber esse material, então ele tem que identificá-lo de alguma maneira, tem que ficar segregado, ou seja, você não pode guardar com outras coisas, né? E que não seja contaminado ou degradado, desde a preparação até a distribuição aos participantes, né? Isso é um cuidado com o seu material. Bom, embalagem, rotulagem e distribuição dos itens de ensaio, que está lá no item 4.6.3. O 4.6.3.1 chama atenção para o seguinte, o provedor de ensaio de proficiência deve controlar os processos de embalagem e rotulagem na extensão necessária para assegurar conformidade com os requisitos relevantes nacionais, regionais ou internacionais de segurança e transporte. Se então, um exemplo, se é uma amostra que apresenta algum risco biológico, eu tenho que contemplar, além da identificação do material, um aviso sobre o risco biológico. Ou se é uma substância corrosiva, também devo contemplar isso lá na identificação da minha embalagem e assim por diante. E atender
todos os requisitos relevantes, sejam nacionais, regionais ou internacionais de segurança e de transporte. Então, se as normas dizem que eu tenho que transportar numa caixa tipo medical box, eu tenho que transportar numa caixa tipo medical box. Bom, o 4.6.3.5 diz o seguinte: o provedor de ensaio de proficiência deve seguir um procedimento que permita confirmar a entrega dos itens de ensaio de proficiência. Ou seja, eu avisei o meu cliente que ia mandar na data X. Disparei o material, foi via transportadora, foi pelo correio. No dia X, chegou no dia Y, beleza. Agora, eu tenho que ter no meu modelo também uma maneira de confirmar. Ou seja, ou eu vou ligar para o meu cliente, ele vai me falar que recebeu, ou eu vou instruí-lo a me mandar um e-mail, ou então eu vou ter um sistema eletrônico também que permita isso. Na hora que ele recebe o material, ele entra, né, na plataforma que eu disponibilizei online e faz lá a sua confirmação de recebimento. Mas você tem que ter uma maneira que permita você confirmar que os itens de ensaio foram entregues. Bom, no 4.7, análise de dados e avaliação de resultados do programa de ensaio de proficiência. 4.7.1, análise e registro dos dados. Bom, todos os equipamentos e softwares de processamento de dados devem ser validados de acordo com procedimentos antes de serem utilizados. Está lá no requisito 4.7.1.1. Ou seja, se eu tenho equipamentos para análise e registro de dados e software para fazer isso, eles precisam ser validados. A manutenção do sistema de computação deve incluir um procedimento de cópias de segurança e um plano de recuperação do sistema. Os resultados de tais manutenções e verificações operacionais devem ser registrados. Ou seja, eu tenho lá sistema computadorizado com software, mas o que eu tenho que fazer? Ele tem que ser capaz de fazer cópias de segurança e o meu sistema tem que ser capaz de recuperar os dados. Ou seja, eu tenho que seguir todas as regras de segurança e boas práticas de tecnologia da informação. Todas as regras de segurança e boas práticas de processamento de dados, né? Ou seja, eu tenho que ter um servidor num local, eu tenho que garantir que esse servidor faz os backups, eu tenho que ter um outro de reserva também que faz o backup desse num outro local, mas eu tenho que garantir que eu não vou perder as informações. O 4.7.1.2 fala o seguinte: os resultados recebidos dos participantes devem ser registrados e analisados por métodos apropriados. Bom, avaliação de desempenho, que está lá no 4.7.2. O provedor de ensaio de proficiência deve utilizar métodos válidos de avaliação que estejam de acordo com o propósito do programa de ensaio de proficiência. Ou seja, eu tenho que usar métodos válidos de acordo com o propósito do meu programa. Está lá no 4.7.2.1. Bom, os métodos devem ser documentados e incluir uma descrição dos fundamentos para avaliação. De novo, eu quero chamar a atenção. A avaliação de desempenho não pode ser subcontratada. Então, o provedor não pode subcontratar isso. Bom, o relatório de ensaio está lá no 4.8. O 4.8.1 vai dizer que os relatórios de ensaio de proficiência devem ser claros e abrangentes e devem incluir dados relativos aos resultados de todos os participantes, junto com a indicação dos desempenhos individuais. Tá claro aqui. Agora eu quero chamar bastante atenção. O relatório tem que ser claro e abrangente. O que significa claro? Que seja de fácil entendimento. Às vezes, por uma questão de marketing, de comunicação visual, os provedores, às vezes fazem relatórios bastante bonitos do ponto de vista visual, mas de difícil entendimento. Às vezes um relatório mais simples do ponto de vista visual, mas com as informações mais claras, ele é muito mais efetivo do que um relatório bastante, digamos assim, bonito do ponto de vista visual, mas que eu não consigo entender. Então, claro e abrangente.
Novamente, eu quero chamar a atenção, a autorização, ou seja, a responsabilidade por autorizar o relatório também não pode ser subcontratada. Bom, no 4.9, nós já falamos aqui em alguns momentos muito sobre isso, vai falar sobre a comunicação. 4.91 diz assim, o provedor de ensaio de proficiência deve disponibilizar informações detalhadas sobre o programa de ensaio de proficiência. Disponibilizar o máximo de informação. E eu digo sempre assim, a informação nunca é demais. E outra coisa que você deve disponibilizar para o seu cliente, aí vai a título de sugestão, inclusive eu vou usar o verbo convém, inclusive você deixa disponibilizado para ele um telefone, para que ele possa usar, esclarecer as dúvidas. Também um e-mail também para tirar dúvidas, porque é sempre bom mandar um e-mail, porque nem sempre o que eu falo no telefone e o que a pessoa ouve do outro lado são a mesma coisa, né? Na linguagem escrita não, fica todo mundo uniformizado. Então um e-mail também para informações, para que ele esclareça dúvida. Às vezes o provedor fala assim, não, já está tudo no manual que eu preparei para ele, nas instruções, mas às vezes o cliente lê e não entende, né? Então que ele possa tirar as dúvidas com você. E se ele está tirando muita dúvida porque não está entendendo, fica também uma sugestão. Revise as suas instruções e o seu manual de participante. Bom, no 4.10 tem algo aqui que é muito importante, que é a confidencialidade, que essa norma prevê. No 4.10.1 diz o seguinte, a identificação dos participantes no programa de ensaio de proficiência deve ser confidencial e apenas conhecida pelas pessoas envolvidas na operação do programa de ensaio de proficiência, salvo se o participante renunciar à confidencialidade. A melhor maneira de você identificar os seus participantes é utilizando códigos para eles. Bom, eu vou colocar lá no relatório a identificação do meu participante? Não convém. Convém que você identifique todos os participantes no relatório pelos códigos dele. O participante vai saber qual que é o código dele e é capaz disso. Porque qual que é o objetivo do ensaio de proficiência? É fazer uma comparação interlaboratorial e não expor o laboratório. Então, olha, prime, se você quer ser um provedor respeitado por esse item 4.10, que é a questão da confidencialidade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, a sua atenção e dizer que nós estamos disponíveis para maior esclarecimento. Muito obrigado.